Bom, Marcos Giovanni já está aqui comigo na tela do Balanço Geral, pessoal. Julgamento extenso, complexo, cansativo. Agora, Marcos, a gente que acompanhou, né, principalmente você, o Vinícius, o Thiago Stimmer, o Márcio Ever, a Dani, né, Rubidarte, nossa produção, a mãe do Matheus, ela que estava ali como assistente de acusação, ela se manifestou, né, agora há pouco para o Balanço Geral, falando sobre a condenação dos 3 envolvidos na morte do filho dela. E ela falou no tom de emocionante, né, o Marcos, de um alívio, né, após tudo isso e reviver essa dor. Bom dia para você, Rivani. Oi, Rodrigo, bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Era o que ela pedia, né? Tanto ela quanto o Paulo Xavier, pai do Matheus, eles queriam a justiça pela morte do filho. A gente lembra que em todos os momentos do julgamento ela ficou bastante emocionada quando se relembrava principalmente a morte, né, brutal do Matheus Coutinho Xavier, que lá em abril de 2019 foi fuzilado assim que ele saía de casa, morto ali numa emboscada por 2 atiradores. Ela ontem ainda ficou bastante emocionada no momento em que os colegas da promotoria, ela que atuou como assistente de acusação neste caso do próprio filho, ela recebeu uma beca, né, que é a toga jurídica, uma vestimenta especial em nome do filho dela que queria ser promotor. E ela ficou bastante emocionada neste momento que foi a abertura dos debates, que começou justamente pela acusação. Ontem à tarde ainda, ela utilizou de um tempo ali da réplica para falar sobre o caso, quando ela cobra por justiça e faz as argumentações ao fim ali do tempo da acusação da promotoria. Ela que, como eu disse, atuou como assistente de acusação, então ela relembra e inclusive fala, né, que o filho dela, que estudava numa universidade particular, que hoje estuda o filho de um dos envolvidos neste caso, de um dos réus, e que o filho deste réu vai poder se formar e o filho dela não. Como você destacou, hoje ela conversou com o Balanço Geral numa entrevista emocionante, falando sobre a resolução deste caso, sobre a condenação dos 3 envolvidos, que a gente vê agora. Eu decidi atuar em honra e homenagem ao meu filho. Não ser uma advogada criminalista foi uma decisão que eu tive durante a faculdade, né? E eu só resolvi fazê-lo realmente em razão desse processo, da importância que isso significa para mim, para o pai dele, para ele, né? Realmente em honra dele. Foi muito difícil, porque a dor que eu sinto e o pai dele sente, eu sou incapaz de desejar para ele, né? A dor é terrível, é uma dor cumulativa. Mas enfim, eu estou aqui não numa caça às bruxas, porque jamais eu gostaria que um inocente fosse condenado. Não é isso. Por que eu iria querer, não é racional, a condenação de uma pessoa, ou as pessoas aqui no caso, né, que não fossem assassinos dos meus filhos? O processo está repleto de provas. Está tudo muito bem demonstrado. O trabalho do GAR, dos delegados, foi impecável. O Ministério Público foi impecável, né? Então, assim, eu estive ali com eles, ali, verificando todos os volumes, são 15 mil páginas, né? E verificar neles a emoção e o que eles viram de verdade, as provas que estavam ali. Claro, foi muito difícil tentarem chamar meu filho de Mateuzinho. Pelo amor de Deus. Às vezes o desrespeito não são palavras feias, às vezes o desrespeito vem de palavras aparentemente bonitas. Entendeu? Então, eu jamais vou deixar alguém desrespeitar meu filho. E aqui eu deixo registrado o meu eterno agradecimento aos membros do Ministério Público, aos delegados, à Polícia Militar, a todos à imprensa, que se não fosse também o trabalho de vocês, nós nunca estaríamos aqui hoje. 2 palavras, Rodrigo, que a gente frisa dessa história que a gente acabou de ouvir da Cristiane de Almeida Coutinho, mãe do Matheus Coutinho Xavier.
dor e desrespeito. Ela que citou aí como foi difícil perder o filho e ainda falou sobre como ela jamais deixaria o filho dela ser desrespeitado. Uma entrevista bastante emocionante que vai ao encontro do resultado deste julgamento de ontem, quando Jamil Nami Filho, Marcelo Rios e também o Vladenilson Olmedo foram condenados aí pela morte do jovem que era estudante de Direito e tinha um sonho de ser promotor. Volto com você. Bom, obrigado, viu, Marcos? Obrigado aí pelas informações. De fato aí, né, daqui a pouquinho eu recebo ao vivo, aqui no palco do Balanço Geral, o seu Paulo Xavier, o PX, pai do Matheus, para fazer um balanço também dessa sentença aí que condena os 3 envolvidos, né, pela morte do filho dele, que aconteceu em 2019. Bom, como o Marcos disse ali agora há pouco, pessoal, eles saíram, né, escoltados, presos de ontem, quase meia-noite, aqui do Tribunal do Júri, um julgamento extenso, cansativo,